Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. É assim que 4:30 da manhã eu começo o meu dia, juntamente com uma nação apaixonada pela Bíblia. Quantos podem começar o dia hoje, ou o momento que você chega aqui, dando honra e glória a Jesus publicamente aqui nos comentários? Já é maravilhoso começar o dia em paz. Imagina começar o dia dizendo honra e glória seja dada a Jesus. Eu faço devocional todo santo dia, de frente para minha janela, e eu quero declarar, Pai, que Tu seja o meu universo de manhã, o meu primeiro pensamento. A leitura bíblica hoje vai ser Romanos capítulo 14, tá? Eu já convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje sobre a tolerância com os fracos na fé. Sabe aquele hino que diz... Eu não canto bem não, tá, gente? Eu não sou cantor, eu sou mensageiro de Cristo. Eu sou instrumento da mão de Deus para ler a Bíblia com vocês. Aquele hino que diz: que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela, que seja meu universo, que vejas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder sejam o alimento. E é isso que acontece quando nós abrimos a Bíblia de manhã e falamos assim: Jesus, Espírito Santo, eu vejo que alguns de vocês escrevem aqui, o que faremos juntos hoje? Por onde vamos percorrer? Qual vai ser o caminho que o Senhor estará comigo? Convidar Jesus para andar com a gente, convidar Jesus para fazer parte do dia, não quer dizer que o dia vai ser só bênção. Olha que dia maravilhoso. Não, o dia será maravilhoso, porque até nos livramentos eu vou ver Jesus. Até naquilo que saí talvez contra o que eu esperava, não saí como gostaria, eu vou ver Jesus. Às vezes um negócio que dá errado, pode ser Jesus permitindo dar errado como um livramento lá na frente. Às vezes o atrasar 1 minuto, 2, pode ser um livramento de trânsito, de assalto. Deus já está lá, Deus já está no futuro, Deus já está no dia de amanhã. Escreva aqui abaixo: Deus já está no meu amanhã, Deus já está no nosso amanhã. E hoje eu quero ler com vocês Romanos, Deus toca no meu coração, capítulo 14, a minha caneta marca-texto já está aqui, tolerância com os fracos na fé. Mas antes da leitura bíblica, eu sempre procuro fazer aqui uma oração pela manhã. A Bíblia não é um livro comum como qualquer outro, é um livro de devocional, é um manual de vida. A Bíblia é sagrada. Embora muitos querem implantar na nossa mente que é um livro comum, não é. Ela é sagrada, é a palavra de Deus, ela é viva, ela é como uma espada que corta, como uma lâmina que divide o bem do mal, o espírito da carne, a luz das trevas. Amém? Então diga assim comigo em oração. Feche os olhos e diga: Pai. Chame Ele de Pai. Diga: Espírito Santo, eu abro meu coração para o Senhor entrar, fazer morada, habitar, reinar. Diga: eu reconheço o quanto eu sou necessitado de ajuda, o quanto eu sou necessitado do Espírito Santo, o quanto eu preciso da Tua bênção sobre a minha vida. Diga: Senhor, em nome de Jesus, te louvo, te agradeço, bendizemos o teu santo nome de todo o nosso coração. Fala conosco nessa mensagem, direciona o nosso caminho, direciona os nossos passos, em nome de Jesus. Nos dá discernimento para entender o que o Senhor tem para nós hoje. Amém. Começamos aqui a leitura bíblica pelo versículo 1. Logo, gente, você que está aqui comigo ou que está chegando agora, logo a sua Bíblia vai começar a ficar toda anotada assim. Eu sempre anoto, grifo, o título da leitura bíblica do dia. No último dia do ano, dia 31 de dezembro, nós estamos aí na metade do ano, mas eu já estou vendo o final do ano. Nós vamos ter um culto de ação de graças aqui. E a gente vai poder olhar a nossa Bíblia e ver tudo que construímos juntos nesse ano. Por isso que eu quero que você se comprometa a estar aqui todo dia. Se você não está no meu grupo do WhatsApp, onde eu envio o link do devocional,
Eu tenho uma lista de espera, eu deixei aqui na descrição do vídeo, você pode clicar e solicitar a sua entrada, tá? E você vai acompanhar mais de perto o devocional diário. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Eu vou grifar já o versículo 1. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Versículo 4, e eu grifarei. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter de pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor, que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Por quê? Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Versículo 10 eu grifarei. Você, porém, que julga o seu irmão, e você, que despreza o seu irmão. Leia o versículo 10 novamente. Você, porém, que julga o seu irmão, e você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor diante de mim, se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Versículo 12 eu grifarei. Pois assim cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Leia o versículo 12 novamente. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Mais uma vez, leia o versículo 11 comigo, de Romanos 14. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Se você puder repetir isso e falar em voz alta, eu gostaria que você fizesse. Assim, pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Quando essa mensagem de Romanos 14 nos ensina sobre a tolerância com os fracos na fé, ela dá exemplo sobre aquele que tem fé de comer de tudo e aquele que não tem fé de comer de tudo. E um não julgue o outro, um não condene o outro, porque ambos estão tendo fé para agradar o Senhor. Uns têm fé que podem todas as coisas, outros não têm fé que podem todas as coisas. Uns têm fé de pedir prosperidade, outros já não têm fé e acreditam que quanto mais prosperidade tem, desonrará a Deus porque o seu coração se encherá de vaidade, de orgulho e de ego. Então aceitam viver com o mínimo, com o limite e vivem assim também para a glória do Senhor. Mas como que eu posso glorificar a Deus com o limite? Como que eu posso glorificar a Deus vivendo uma vida limitada? Ou como que eu preciso glorificar a Deus tendo muita prosperidade? Um não julgue o outro, ou um não condene o outro, mas embora tenhamos a mesma fé, que seja de fato para glorificar a Deus.
E eu não quero falar hoje sobre ter fé de comer legumes, ter fé de comer essa carne, ter fé de comer aquilo, ter fé de não comer aquilo, se isso é pecado, se isso não é. Eu quero falar mesmo com você, que tem ao seu redor, na sua família, no seu convívio, pessoas que não têm a mesma fé que você, pessoas que não acreditam como você, ou pessoas que não têm a mesma disposição de buscar a Deus como você. Seja tolerante com essas pessoas. Não queira implantar aquilo que você acredita, aquilo que você crê, no coração dessa pessoa. Porque como está escrito, cada um prestará conta de si mesmo diante de Deus. Às vezes a gente julga uma pessoa porque ela não acredita como a gente. Vamos dar um exemplo simples, que seja o exemplo do dízimo. Você crê na bênção do dízimo, você vive essa bênção profética. Mas pode ser que alguém que você ama muito não acredite ou não viva da mesma maneira ou da mesma proporção que você. Tenha paciência com essa pessoa. Não julgue ela, não condene ela, porque a fé foi revelada a você. E isso é para tudo na vida. Não só com relação à bênção do dízimo, mas isso é com relação à bênção espiritual, à bênção da oração, à bênção do jejum, à bênção da leitura bíblica. Por que eu falo sempre a bênção? Porque eu trazer para a minha vida tudo isso é de fato uma bênção. É bênção para a minha vida, é bênção para o meu lar, é bênção para dentro de mim. Às vezes, a gente vê alguém na internet que faz alguma coisa que a gente não concorda ou não acredita e a gente sempre está pronto para julgar, para condenar, para apontar o dedo. A gente tem que ser médico, o médico cura, o juiz ele julga e esse papel é com Deus. A gente tem que ser tolerante com os fracos na fé. Às vezes, hoje você está vivendo uma fé sobrenatural, uma fé genuína, uma fé pura, verdadeira, sincera. Você está tendo uma alegria em abrir a Bíblia, em orar a Deus, em consagrar os seus dias, em, estar aqui dizendo, Senhor, toma tudo nas tuas mãos. Mas pode ser que tenha pessoas que você ama muito, que ela não tem a mesma fé, ou ela não está no mesmo caminho. Ore por essa pessoa e deixe o Espírito Santo trabalhar no coração dela. Nós não podemos medir ninguém, quem tem mais fé, quem tem menos fé, quem está correto, quem não está correto, quem está na doutrina correta, quem não está, quem é um religioso assíduo e quem não é, ou quem é mais de Deus ou quem é menos de Deus. Não devemos comparar a nossa fé com a fé de ninguém. Devemos sim examinar a si mesmo e viver uma fé individual, defender aquilo que acreditamos, defender aquilo que buscamos. Às vezes, se desgastamos tanto, querendo implantar no coração das pessoas aquilo que Deus revelou a nós, querendo que todo mundo pense como a gente, caminhe como a gente ou ande como a gente, e não vai ser assim, porque a fé é estritamente individual. Nós devemos aprender a respeitar a fé ou a opinião das pessoas, sem ofender a nossa. Eu posso ter na minha família pessoas que discordem de algumas coisas. Eu respeito a opinião delas, mas eu também exijo que respeitem a minha fé, que respeitem a minha opinião, pautada na palavra do Senhor. Eu preciso ter uma opinião bem definida. Às vezes, a gente fica perdendo tempo discutindo opinião, discutindo religião, discutindo a Bíblia. Gente, a Bíblia, a fé, ela é verdadeira, ela é simples, ela é pura, ela é para ser vivida de uma maneira honesta, sincera, sem perder tempo com discussão, com opinião, o que está certo, o que está errado. Eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu creio, aquilo que é bíblico, aquilo que é mandamento, aquilo que Jesus deixou para mim viver, sem ofender ninguém, sem pisar em ninguém, sem acreditar que eu estou acima de ninguém. A minha fé, a minha comunhão com Deus, não é para que eu esteja acima dos outros, ou acima das pessoas, ou seja melhor do que as pessoas, é para que eu possa viver em paz nesse mundo. Às vezes eu vejo na internet pessoas que se vestem de uma capa de religião, uma capa religiosa, uma capa de santidade, como se não tivesse pecado. Todos nós somos necessitados de misericórdia, de perdão todos os dias. E essa mensagem, ela nos ensina que não devemos desprezar ninguém por conta de religião. Não devemos ofender ninguém por conta de fé. Não devemos pisar em ninguém por estarmos em um nível espiritual maior. Pelo contrário, quando estamos buscando um nível de espiritualidade maior, aprendemos a amar também aqueles que não têm a mesma fé que nós. Aprendemos a respeitar aqueles que ainda não se curvaram diante do Senhor.
mas é profético. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus. Respeite o seu filho, respeite o marido, a esposa, seja lá quem for, se essa pessoa ainda não abraçou a fé em Cristo. E o que você deve fazer? Ser tolerante. Nós devemos ser tolerantes com os fracos na fé. E aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Às vezes a gente pensa que somos invencíveis. Sabe quem que nos faz permanecer de pé todos os dias? É o Espírito Santo, é a misericórdia dele. Nós somos necessitados de perdão e de misericórdia todo santo dia. A gente não sabe do dia de amanhã. Então não vamos julgar hoje para que amanhã não venhamos ser julgados. Não vamos condenar hoje para que amanhã não venhamos ser condenados. Venhamos hoje pedir a Deus nesse devocional um coração puro para liberar perdão àquele que nos ofendeu, para tolerar algumas coisas e ver que nem tudo vale a pena discussão, nem tudo vale a pena brigar pelo Evangelho. O Evangelho não precisa que venhamos brigar por amor a ele. A nossa vida, a nossa renúncia, a nossa entrega diariamente na palavra de Deus demonstra o amor que temos pelo Evangelho, por Jesus, pelo Espírito Santo. E eu creio honestamente que a presença de Deus em nós vai nos ensinando a viver isso. Vai nos ensinando a viver isso de uma maneira honesta, de uma maneira sincera. E que de fato não seja nada para a nossa glória, mas tudo para a glória do Senhor. Esse foi o devocional de hoje, Romanos capítulo 14, tolerância com os fracos na fé. E eu encerro dizendo, versículo 12, assim pois, cada um de nós prestará conta de si mesmo diante de Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento. Amanhã estaremos aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.